na semana passada, a proprietária do casarão onde morou o escritor Aloysio Azevedo, localizado na Rua do Sol, no centro de São Luís, foi multada a pedido do Ministério Público do Maranhão por falta de cuidados com o patrimônio. Para falar sobre a situação dos casarões históricos em São Luís, que estão em situação semelhante, está aqui comigo a superintendente do IPHAN no Maranhão, Kátia Bogeia. Bom dia, Kátia. Bom dia. Qual é a atual situação dos casarões que estão em risco de desabamento, que precisam realmente de uma intervenção aqui no estado do Maranhão, especificamente no Centro Histórico de São Luís? Olha, no Centro Histórico de São Luís nós temos uma área de tombamento que é dividida em duas áreas. A área de tombamento federal, que é de competência do IPHAN, e a área de tombamento estadual. Quando você soma essas duas áreas, são cerca de 5.600 imóveis. Mas a área de tombamento federal, que cabe ao IPHAN, são 1.342. Esse casarão que a reportagem mostrou, ele está na área de tombamento estadual. Sim. Então, é responsabilidade do Departamento de Patrimônio Histórico do Estado. Agora, na área federal, o último levantamento que nós fizemos, nós temos cerca de 60 imóveis que estão em condições ou de arruinamento ou poucos com condições de desmoronamento, que tem uma diferença aí, né? Tem muitos que também estão abandonados por seus proprietários. Existem muitas ações judiciais que foram propostas pelo Ministério Público Federal. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal está entrando com outras ações nesses imóveis que se encontram abandonados ou com risco ou que estão em processo de degradação física contra os proprietários, para que eles respondam se eles não estão mantendo aqueles imóveis porque eles não têm condições financeiras e para isso eles têm que provar na justiça que não tem, ou se eles estão fazendo especulação imobiliária, ou se eles simplesmente não estão se importando e abandonar os imóveis, e para isso tem uma legislação municipal que diz que se o imóvel estiver fechado sem utilização social por mais de 3 anos, o município pode sim desapropriar. Então a gente já tem legislação específica para isso. Agora, tem que haver também uma compreensão da população de que ela precisa preservar aquele patrimônio, mas ela tem que ter também o apoio, né, do Estado, e o Estado nas 3 instâncias, federal, estadual, municipal, para que se tenha um plano, né, de preservação para o Centro Histórico de São Luís, porque é um problema complexo, não é só de responsabilidade dos proprietários, mas precisa que se tenha um programa maior de reabilitação para essa área, para que esses imóveis ou esse estoque imobiliário se torne atrativo e as pessoas de fato queiram investir. Uma reforma, por exemplo, de um imóvel como esse, é de alto custo que justifique, por exemplo, esses proprietários abandonarem esses imóveis por um tempo? Depende. A tipologia arquitetônica da cidade, a gente tem os casarões, que são imóveis de 2, 3, 4, alguns até com 5 pavimentos. A gente tem as portas-janelas, meia morada, morada inteira. Então, por exemplo, os casarões, eles são imóveis que têm uma área muito grande, né? Superiores até a 1.000 metros quadrados. Então, uma intervenção, uma reforma no imóvel dessa natureza, até pela própria especificidade, a característica da tipologia, né, arquitetônica, que precisa de um restauro, que utiliza muita madeira, se torna a intervenção onerosa, cara para o proprietário. Nós teríamos que trabalhar no sentido de ter algum tipo de subsídio ou de incentivo ou empréstimo subsidiado pelo governo a esses proprietários. O IPHAN vem trabalhando nesse sentido, mas a gente ainda não conseguiu avançar no governo federal para um empréstimo dessa natureza, por exemplo, junto à Caixa Econômica, né? Se avançou muito no programa Minha Casa Minha Vida, em áreas distantes do centro, das centralidades, mas a gente não tem um programa dessa natureza, por exemplo, num centro que tem um estoque imobiliário em desuso, fechado, quer dizer, um estoque que está lá parado, sem uso, né? Teríamos que avançar em tentar formatar um programa para resolver essa situação. Até porque, além desse estoque imobiliário estar parado, sem uso, se trata de um estoque imobiliário de uma cidade que é patrimônio mundial. Então, nós temos a obrigação legal, junto à Unesco, aos organismos internacionais, do qual o Brasil é signatário, de procurar buscar ações políticas, programas políticos que possam resolver essa situação. Quando esse proprietário quer reformar esse imóvel, é muito burocrático esse processo de entrar em contato com o IPHAN, apresentar um projeto? Porque ele tem que apresentar um projeto, né? Olha, não é burocrático, existe essa lenda, né? Quando você quer construir um imóvel numa área nova, você também tem que ir à prefeitura, apresentar o seu projeto, aprovar o seu projeto, porque tem normas, né, para você construir em qualquer área, né? Mesmo numa área tombada ou numa área normal. Então, o IPHAN é da mesma
mesma forma, se você vai fazer uma intervenção no imóvel desse, você tem que contratar um profissional, como a lei diz, né? Fazer o projeto, apresentar o projeto para análise, né? E aí, se seu projeto estiver de acordo com as normas de intervenção de um imóvel histórico, você aprova o seu projeto, inicia a sua obra tranquilamente. Não é algo que seja demorado, até porque nós temos... E o IPHAN também acompanha essa obra, né? O IPHAN acompanha a obra e o IPHAN, ele tem um tempo para responder, porque nós temos uma portaria de análise de projetos, onde essa portaria nos obriga a analisar o projeto e dar a resposta ao requerente em 45 dias, no máximo. Então, assim, não existe essa burocracia, esse protocolo que as pessoas alegam. Existe já as pessoas alegarem isso porque querem fazer os projetos sem contratar profissionais qualificados, muitas das vezes nem tem o projeto e fazem intervenções completamente à revelia da legislação. Kátia, há um tempo atrás houve um incentivo da habitação nesse centro histórico justamente numa tentativa de habitado tentar preservar. Isso deu certo ou você não percebe nenhuma melhora nesse aspecto? Olha, na época do projeto, que começou como projeto Praia Grande, depois projeto Reviver 1, projeto Reviver 2, que foi o programa de reabilitação do governo do estado que demorou 25 anos. Teve um programa específico de habitação em 6 imóveis que eram de propriedade do estado. Nós até contratamos um consultor para fazer uma análise dessa experiência e o que nos demonstrou uma surpresa é que essa experiência foi extremamente bem sucedida. As pessoas ainda estão lá nos apartamentos, são funcionários públicos que moram e trabalham no centro, portanto não demandam da necessidade do automóvel, né? Então é uma experiência muito bem sucedida e eles estão muito satisfeitos onde eles moram, né? Então, uma experiência que poderiam se repetir. A gente está tentando agora no PAC 2 e repetir essa experiência em parceria com a Prefeitura através de funcionários públicos municipais. A gente está estudando isso junto à Prefeitura Municipal de São Luís. Mas um fato é preciso ser ressaltado aqui. Não há solução para o centro histórico se a gente não investir na habitação. A habitação é o que pode dar sustentabilidade ao centro da cidade. O centro da cidade possui toda a infraestrutura urbana já efetivada. Nós não precisamos investir nisso. Então, precisamos investir, sim, na moradia. E aí é necessário, o governo do estado, através da Secretaria das Cidades, eles estão estudando um programa de habitação para o centro, o que é uma notícia muito interessante. Então, temos que buscar esse caminho, porque só a habitação é que vai realmente reabilitar o centro. Falando ainda em habitação, a gente percebe também a presença de muitos estrangeiros nesses casarões. É impressão minha ou, por exemplo, franceses que vêm habitar por aqui, parece que cuidam melhor desse patrimônio do que o próprio maranhense? São poucos, não são muitos não, e isso diminuiu bastante. Isso foi uma tendência no início dos anos 2000, mas agora essa tendência já diminuiu bastante. São poucos os estrangeiros que compraram imóveis, muitos compraram e abandonaram. A gente tem inclusive caso de um italiano que o IPHAN colocou ele na justiça, porque ele comprou o imóvel, não investiu, o imóvel desmoronou parcialmente, nós tivemos que fazer a intervenção porque ele está na Europa, estamos tentando judicialmente resolver a situação. Então, não é bem assim. Alguns compraram, outros compraram e abandonaram e acharam que ia ter que ia ser um investimento bom e não foi, né? Então, assim, eu acho que agora, com os investimentos que nós estamos fazendo com o PAC, são investimentos que vão proporcionar né, uma valorização maior do centro. Mas, insisto em dizer, mesmo os investimentos do PAC, como, por exemplo, a requalificação urbanística da Rua Grande, o Mercado Central, das praças, isso não vai resolver sozinho se não houver um esforço das 3 esferas de governo de trabalhar no sentido de buscar um programa de habitação para o centro. Ok. Kátia Bogé, superintendente do IPHAN no Maranhão, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia.